É, vamos agora, nesse momento, fazer o comentário, comentando a carta aos Gálatas 10. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, tá? O link está aqui nessa página. E, é claro, né, quem está no Facebook é só se inscrever. Tá joia? Ronaldo Viana S. Ponto. Hoje o tema é: ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei. Gálatas 10, do 10 ao 16. São poucos versículos. Nós estamos falando aqui, e o Gálatas trabalha isso. Ele trabalha a questão dos judaizantes. Judaizantes, como eu já disse, eram aqueles que queriam a todo custo fazer com que a igreja gentia observasse os rudimentos, os preceitos, as obras da lei. Tá? Eles queriam que a igreja, por exemplo, praticasse a circuncisão, sábado, etc. Tá? Então é isso daí. Então, Paulo então vai argumentar que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, isto é, pelas obras, é, pelas obras, certo? É isso. Então, o verso 10, eu falei ontem, terminei com ele ontem, diz assim: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer, ou para fazer. Paulo disse aqui nesse verso 10 que os apóstolos tinham pedido para ele, ou eles, né, considerando também Barnabé, que eles não esquecessem dos pobres, que eles ajudassem os pobres. E ele diz que procurou fazer isso e realmente, olhando as páginas das Escrituras, né, nós observamos que ele procurou sim ajudar os pobres. Tá? Bom, o verso 11 diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável ou repreensível. O que Pedro fez? Né? Ele veio de Antioquia, e aí ele chegando, né, na cidade, e aí Paulo está falando, obviamente, aos Gálatas, né? Então, na Galácia. Quando então Pedro veio, né, a Antioquia, porque nesse tempo Paulo estava em Antioquia, né? Quando ele foi lá, porque entende-se que ele saiu de Jerusalém e foi para Antioquia. Muito bem. Quando ele chegou lá, o comportamento dele não foi um comportamento, digamos, cristão, tá? Foi um comportamento preconceituoso. Na verdade, Paulo chama isso de hipócrita. É claro que se nós analisarmos isso, a gente tem que entender que Pedro ele era falível, como todos os seres humanos, né? Um homem de Deus, um servo de Deus, que foi usado por Deus realmente poderosamente, mas que era falível, isso fica muito claro, né? É, 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 é bem verdade que todos os apóstolos, eles eram falíveis. O fato de, quando eles escreviam, eles eram infalíveis, porque ali naquele momento, quando escreviam, eles estavam inspirados por Deus. E tudo que eles escreveram é inspirado por Deus, é palavra de Deus, é inerrante. Mas em seus comportamentos,
como todo ser humano, eles tinham algumas opiniões, como é o caso de Pedro, e que realmente não era um comportamento assim adequado, né? E nós vamos notar isso nesse texto, tá? E aí diz o verso 12 assim: pois antes de chegarem, Paulo então vai explicar por que a atitude de Pedro foi condenável, porque era repreensível. Pois antes de chegarem, alguns da parte de Tiago, tá? Tiago, no caso, o líder da igreja em Jerusalém, né? Ele comia com os gentios. Quer dizer, antes de Tiago chegar com alguns cristãos, entende-se aqui judaizantes, né? Judeus, né? Lógico, é, ele teve um comportamento, Pedro teve um comportamento. Depois que Tiago chegou, o comportamento dele mudou. A gente vai ver isso aqui. Quando, porém, eles chegaram, né, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, quando Tiago chegou, líder da igreja em Jerusalém, chegou com outras pessoas, com outros judeus, cristãos, Pedro mudou o comportamento dele, né? Mudou o comportamento dele. Ele que estava sentado junto aos gentios, ele simplesmente os abandonou, deixou de lado e foi ficar só com os judeus cristãos. Esse comportamento de Pedro foi um comportamento que nós chamaríamos hoje de preconceituoso, discriminatório, hipócrita. Essa é a linguagem que Paulo vai usar. Então, ele não deveria fazer isso. Ele deveria continuar sentado junto aos gentios. E os outros que chegaram também deveriam fazer a mesma coisa. Nós sabemos que os judeus, naquele contexto, eles viviam totalmente separados dos gentios no que se referia ao lado social. E a questão aqui social no sentido de, digamos, né, um judeu não sentava junto ao gentio, né, ou com o gentio para poder fazer uma refeição. Eles não faziam isso, né? E há muitos judeus que não fazem isso até hoje, né? Eles ficavam separados, né? Naqueles momentos das refeições, não sentavam à mesa junto, um judeu e um gentio, certo? Então, aqui fica muito claro que quando Tiago chega com o pessoal dele, Pedro realmente se afasta. E isso não ficou bem, isso ficou muito mal, né? Por sinal, né? Muito mal mesmo, né? Então aqui diz, tem um comentáriozinho que diz: Pedro, por temor do homem, era infiel a seus próprios princípios, tão claramente declarados lá em Atos, capítulo 15, do 7 ao 11. Realmente, né? Lá no capítulo 15, do 7 ao 11, Pedro ele vai falar que teve contato com os gentios, aquela coisa toda, vai argumentar que Deus também tinha abençoado os gentios, salvado os gentios também, não só os judeus, né? E, em outras palavras, que a igreja era composta de judeus e gentios. Muito bem, mas aqui o comportamento dele foi totalmente diferente, porque quando chegou a turma, né, lá os judeus cristãos, né, os chamados judaizantes, Pedro deixou os gentios de lado. Quer dizer, com uma atitude realmente muito estranha de Pedro. É muito difícil pensar, imaginar biblicamente que Pedro, muitos consideram ele o primeiro Papa. Você vê que ele mostrou totalmente falível aqui nesse contato social ali com a irmandade, com a comunidade cristã, e foi repreendido por Paulo, né? Bom, o
verso 3 diz assim: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Olha o que Paulo coloca. Os demais judeus, né? Então, olha bem, quando alguém faz alguma coisa errada, contamina os outros. Infelizmente, é assim que acontece, né? Pedro estava muito bem ali, tranquilo, com os gentios, ali, tal, participando do momento de comunhão, mas depois que chegou Tiago e os outros judeus, né? Ele foi, o que ele fez? Deixou os gentios. Quer dizer, e a atitude de Pedro também contaminou outros judeus também. Quer dizer, é lamentável, né? As nossas atitudes, elas devem ser regidas, controladas, dirigidas pelo próprio Cristo, pelo Evangelho, né? Pela palavra de Deus, e não por homem algum, tá? Eu não vou mudar o meu comportamento. Pode chegar qualquer pessoa aqui na minha sala aqui, que eu não vou mudar o meu comportamento por causa daquela ou não importa, né? Quem seja, eu não vou mudar, né? Ou sei lá, pessoa A, B, não interessa, eu não vou mudar. O meu comportamento, ele deve ser de acordo com as escrituras, tá? Não vou mudar para agradar ninguém, e nenhum cristão deve fazê-lo, tá? Especialmente quando isso demonstra hipocrisia, falsidade, preconceito, discriminação, tá? Bom, então os demais judeus, aqui verso 13, também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé deixou de levar, olha bem, se deixou levar, até Barnabé, né? Ou mesmo Barnabé se deixou levar. Quer dizer, olha que situação. Até Barnabé, que era ali companheirão de Paulo, teve o mesmo comportamento de Pedro, tá? Olha o que um péssimo comportamento pode levar, claro, outras pessoas também a praticarem, a fazerem, né? A terem comportamentos que não são bons, que não são cristãos, tá? É isso daí, gente, né? Então, brincadeira não, tá? Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, quer dizer, Paulo está declarando a Pedro, diante de todos, você é um judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Quer dizer, de certa forma, ele estava obrigando os gentios a viverem como judeus, e isso não estava certo, não estava correto. Bom, queridos, eu acho que não dá para eu continuar aqui por causa do meu tempo aqui, senão vai alongar muito esse comentário. Mas eu volto na próxima semana, eu volto com o mesmo tema, né, seguindo o texto aqui, tá? Certinho? Muito bem? Eu acho que deu para entender que o tema é: ninguém é justificado pela prática da lei ou das obras da lei, tá bom? E aqui o texto mostra que Pedro, sim, foi repreendido por Paulo, porque ele se comportou hipocritamente, tá bom? Tá certo? Depois a gente vai ver mais isso daqui, segue-se o comentário, tá bom? Sempre esteja conosco aí, tá certo? Nós vamos orar ao Senhor. Não se esqueça de compartilhar esses comentários bíblicos que fazemos e também de se inscrever no meu canal. Isso ajuda muito a gente, tá? Claro, a divulgar e ampliar a pregação do Evangelho, tá certo? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado porque estamos aqui em tua presença, nós o louvamos, nós o glorificamos, nós declaramos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e que tu não faz acepção de pessoas. Nos ajude, Senhor, a nos comportarmos de acordo com a tua palavra e não de acordo com os homens. Ajuda-nos, abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo que está ouvindo neste momento. Estenda a tua mão para abençoar em nome de Jesus. Abençoe o Brasil, Senhor, as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus, abençoe o Brasil. Amém e amém.
Amém, querido? Deus abençoe aí, em nome de Cristo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Se Deus permitir, claro, eu volto.